Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração da nossa catequese Destrinchada. Hoje começamos a falar o oitavo mandamento, já no oitavo mandamento. Então, o oitavo mandamento serão duas partes. E é o último mandamento que terá duas partes, porque os próximos dois, nono e o 10º mandamento, eles terão apenas uma parte, tá bom? Então, se prepara, nós vamos ter uma aula incrível, uma aula sensacional, rodeada de muito conteúdo e principalmente muito catecismo, muita explicação do catecismo, certo? Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e assistir o vídeo até o final. Deixa o seu comentário lá no final, quando você terminar de assistir esse vídeo, o que você achou desse vídeo, tá bom? O que você tem achado desses vídeos aqui, tá bom? E pode ter certeza, talvez, né? Pode ter certeza, não. Pode ser que esses vídeos saiam do ar, tá bom? Esses vídeos podem ir para alguma plataforma onde eu vou vender esse curso. Então, por 2 anos, eles estiveram na internet. E depois de terminar o curso, pode ser que eu disponibilize ele apenas para quem pagar. Mas isso a gente vai ver ainda no futuro. Vamos ver como vai acontecer. Então, já vamos para o nosso conteúdo de hoje. Certo? Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Na verdade, seria muito mais fácil dizer não mentir, né? Mas o levantar falso testemunho é não dar um testemunho falso. Porque nós podemos falar um testemunho verdadeiro, não falar um testemunho falso. O que a palavra de Deus fala? Êxodo 20:16 vai dizer: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Foi dito aos antigos, em Mateus 5:33. Foi dito aos antigos: não faltarás ao que tiveres jurado, hás de cumprir os teus juramentos para com o Senhor. Então, basicamente, esse mandamento está dizendo sobre falsificar a verdade. É o atentado contra a verdade, é um desrespeito à verdade. O oitavo mandamento, então, proíbe a falsificação da verdade na relação com o outro. Então, quando eu, na relação com o próximo, digo a mentira, levanto uma mentira, né? Porque o que ele está dizendo aqui? Eu posso simplesmente planejar uma mentira na minha cabeça. Mas se eu não coloco ela em prática, eu não levantei ela. Eu não coloquei ela em prática, né? O que ele está dizendo aqui é colocar uma mentira em prática, né? Apresentar uma mentira para alguém. O povo santo é chamado a testemunhar o seu Deus. Deus, que é o Deus da verdade. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, como povo santo, nós também devemos testemunhar a verdade, porque Deus é a verdade. Deus é e quer a verdade. Não só Ele é a verdade, mas Ele quer a verdade. É uma vontade dEle para nós, que nós queiramos a verdade, que nós vivamos na verdade. Palavras e atos que ofendem a verdade são infidelidades graves a Deus. Então aqui mais um pecado que é direcionado para Deus, mas ele de certa forma, Deus também é ofendido, né? Diretamente o homem é ofendido, mas indiretamente Deus também é gravemente ofendido quando se fala a mentira. A fonte de toda a verdade, como viver na verdade, o que o catecismo vai dizer então? Então, antes de falar da mentira, o catecismo vai dizer do que ela ofende, do que esse mandamento ofende, que é a verdade. E ele fala: a fonte de toda a verdade é Jesus. Deus é a fonte de toda a verdade. A sua palavra é a verdade. A sua lei é a verdade. Fidelidade e verdade. Jesus, Deus, ele é plena fidelidade e verdade. E ele não é só fidelidade a nós, mas ele é fidelidade principalmente a ele. Então, tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele se mantém nessa fidelidade. Ele se mantém nesta palavra. Sendo assim, os membros de seu povo são chamados à verdade. Jesus
é a totalidade da manifestação da verdade de Deus. Jesus é a totalidade de toda a manifestação divina. Ele é o próprio Deus totalmente, plenamente, e não deixaria de ser também na verdade. Jesus é a verdade. Ele mesmo vai falar isso lá para Filipe e os discípulos. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós olhamos isso, quando nós percebemos isso, Jesus sendo a verdade, nós percebemos ele cheio de graça e verdade. Isso, olha só, isso aqui é algo muito interessante para nós lembrarmos. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, vai falar que Jesus, essa palavra aqui, Jesus é cheio de graça e verdade. O verbo era cheio de graça e verdade. Aí você vai perceber que uma outra pessoa também foi chamada cheia de graça, né? Que foi a Virgem Maria. Então nós percebemos que existe essa semelhança, existe essa natureza, essa graça plena em Jesus e em Maria. Ele é luz do mundo, e essa luz que ilumina aquilo que está na escuridão. A luz, ela foi feita para revelar, a verdade ela revela, a verdade ela ilumina, a verdade ela transborda por toda a escuridão, né? Ele é a verdade, Jesus é a verdade, e quem nele crê não fica nas trevas, porque quem nele crê recebe a sua luz e vive na luz, não fica nas trevas. Permanecendo nele, permanece-se na verdade que liberta e santifica. Então, quando nós permanecemos em Jesus, Jesus que é a verdade, ela não só nos liberta, mas ela também nos santifica. Então, muitas vezes nós passamos doenças, problemas da nossa vida. Eu falei problemas da primeira vez, né? Eu acho que se eu escutei a palavra errada aqui, me desculpem, mas é isso. Muitas vezes nós passamos problemas na nossa vida porque nós não aderimos à verdade. Muitos dos problemas de saúde, muitos dos problemas do mundo, físicos, também econômicos, é por conta da mentira. São frutos da mentira. Jesus, o seu nome, enviado pelo Pai, conduz à verdade total. Por quê? Jesus é... O que significa Jesus? Jesus significa Deus salva. Então, quando essa salvação vem enviada pelo Pai, ela nos conduz à verdade, que é o próprio Pai. Eu e o Pai somos um. Somos chamados a um amor incondicional à verdade. Então, quando Jesus nos convida, nós somos chamados a esse amor, né? Somos chamados a essa verdade desde sempre. Porém, quando Jesus nos chama, esse chamado não se torna mais um chamado só de Deus, mas também do homem, né? Do homem pleno, da plenitude do homem, que é agora a verdade. Jesus é a verdade. Na verdade, ele de fato, ele é a verdade desde sempre. Mas agora a verdade habita no homem plenamente, porque habita em Cristo. Porque a verdade habita em Cristo, a verdade está em Cristo. Que a vossa linguagem seja sim, sim, não, não. Ou seja, é dizer o quê? É dizer que quando você disser sim, seja sim. Aquilo que você disser, que concorde com aquilo que é. Aquilo que você disser não, que concorde com aquilo que seja. É a tendência natural do homem. A verdade é a tendência natural do homem. Não há um homem que deseje a mentira. Mesmo aquele mentiroso vai querer a verdade dos seus comparsas, ele vai querer a verdade das pessoas para quem ele mente, ele vai querer a verdade até mesmo para si. Então nós vamos perceber que a verdade, né, falar a verdade, aliás, querer a verdade é próprio de todos os seres humanos, mesmo que eles sejam mentirosos, mesmo que sejam pessoas mentirosas. Além da tendência, o homem tem uma obrigação de honrar e testemunhar a verdade. O homem, então, tem uma tendência a honrar, o homem tem uma obrigação de honrar e testemunhar
a verdade. Deve procurar aderir à verdade. Deve regular sua vida às exigências da verdade. A verdade tem exigências. A verdade exige coisas para a nossa vida. E nós precisamos regular a nossa vida para essas exigências, para essa procura, para aderir à verdade. O que é a virtude da verdade? A veracidade é a virtude da verdade, que consiste em mostrar-se verdadeiro nos atos e palavras, coerência nos atos e nas palavras, evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Nós vamos falar sobre a simulação, sobre a duplicidade, sobre a hipocrisia ainda, se eu não me engano, não nesse vídeo, mas talvez no próximo, eu não sei ainda aqui. Se nós falarmos hoje, ótimo. Se nós falarmos no próximo, com certeza nós falaremos. Essa virtude garante que os homens vivam juntos, pois sem a confiança não seria possível. Então, você percebe que o ser humano, ele tem a tendência natural de confiar nos outros humanos. Você entra no ônibus, você confia que o motorista tem carteira, que saiba dirigir. Você entra no Uber, é a mesma coisa. Você entra num restaurante e confia que o cozinheiro, o mestre, o chefe lá, ele não colocou um veneno naquele dia, amanheceu louco e colocou um veneno naquele dia. Você vai confiando nas pessoas, você vai confiando que as pessoas vão respeitar você no trânsito, vai confiando que as pessoas vão respeitar você no trabalho, respeitar você na vida e assim por diante. E aí nós vamos percebendo que a confiança, ela é algo natural. Ela é algo que surge naturalmente. E por que que a confiança ela é importante? E por que que a confiança, melhor, por que que a confiança acontece de fato de forma natural? Porque as pessoas vão vivendo a verdade. Quando uma pessoa mente ou ela age de forma mentirosa, nós diminuímos a confiança nessa pessoa. Nós diminuímos a confiança nessa pessoa. Você vai ver que a mentira, ela rompe com a confiança. A mentira, ela vai rompendo com a confiança. Essa virtude da veracidade dá ao outro o que lhe é devido. Ou seja, o outro tem o direito à verdade. Mesmo que doa, mesmo que sofra, mesmo que machuque, o outro tem direito à verdade. A veracidade observa um justo meio termo entre o que deve ser dito e o segredo que deve ser guardado. Então aqui, a veracidade ela não está dizendo que tudo deve ser dito, mas somente aquilo que deve ser dito, né? Nem tudo deve ser dito. Muitas coisas devem ser guardadas em segredo. Então não é porque uma pessoa está guardando o segredo por algo que ela deve guardar segredo que ela está mentindo, certo? Os segredos não são mentira em si mesmo, certo? Os segredos não são mentira em si mesmo. Apenas não convém para outras pessoas, para terceiras pessoas, terem noção do que é o conteúdo daquele segredo, com honestidade e discrição. Então, sempre viver essa veracidade entre o que deve ser dito e o que deve ser guardado, com honestidade e discrição. Porque muitas pessoas vão falar assim, não, mas isso não cabe ao fulano saber. Mas na verdade cabe. Então nós precisamos ter honestidade para discernir se cabe ou não ao fulano saber daquele segredo. Todo homem deve ao outro a manifestação da verdade. É justo dar ao outro o que lhe é devido. E o homem tem o direito à verdade. O ser humano tem o direito, o irmão tem direito à verdade do outro. Então, viver na verdade o discípulo de Cristo aceita viver na verdade. Viver na simplicidade de uma vida. O que é viver na verdade? Viver na verdade é viver na simplicidade de uma vida conforme ao exemplo do Senhor e permanecendo na sua verdade. Então, viver na verdade é viver nessa simplicidade conforme ao exemplo do Senhor. Conforme o Senhor. Certo? Em 1 João 1,6 vai dizer: se dizemos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, ou seja, escurecemos as coisas ou ocultamos as coisas dos outros, mentimos e não praticamos a verdade. Correto? Então, viver na verdade é isso. É viver em Cristo. É viver na luz. É
enxergar e fazer enxergar. É fazer as pessoas enxergarem a verdade que lhes deve ser comunicada. Certo? E agora nós vamos falar sobre dar testemunho da verdade. Agora nós vamos dizer o que é a verdade. Porque nós dizemos que nós precisamos viver na verdade. Essa introdução, nós falamos sobre Jesus ser a verdade, Jesus ser o centro da verdade. Depois falamos sobre viver na verdade, esse convite do ser humano, né? essa obrigação e convite do ser humano a viver na verdade. E agora nós vamos falar sobre como viver na verdade. O que é a verdade? O que é viver? O que é a verdade? E por fim, nós vamos falar sobre as ofensas à verdade aqui. Correto? Peraí, deixa eu... Foi copiar o negócio aqui, ainda bem que eu copiei. Não. Vamos lá. Testemunhas da verdade. Nós somos chamados a sermos testemunhas da verdade. Cristo afirma diante de Pilatos: é para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. O cristão deve ter a mesma coragem, dar testemunho da verdade, Cristo. Então, assim como Jesus, que veio para dar testemunho da verdade, nós que como cristãos, ungidos pelo Espírito Santo, guiados por Jesus, mortos no batismo por Jesus e ressuscitados por sua ressurreição, né, somos chamados também a testemunhar a verdade. A testemunhar a verdade. E o que é a verdade? O testemunho do Senhor deve ocorrer sem equívoco. O testemunho da verdade é o testemunho do Senhor. É o testemunho que Jesus veio dar para nós. É o testemunho que Jesus veio dar para nós. Então esse testemunho de Cristo, né, nada mais é do que o próprio Evangelho, a própria Boa Nova, a própria restauração e salvação que Cristo veio não só nos dar, mas nos comunicar. O testemunho do Senhor deve ocorrer sem equívoco. Haverá situações em que a confissão de fé será mais exigida. Então, existem situações em que nós seremos exigidos na nossa confissão de fé. E assim como Cristo, permanecer na nossa fé. Assim como Paulo, assim como Pedro e assim como todos os outros mártires, a exemplo deles, a permanecermos e confessarmos a nossa fé. Confessarmos a verdade. Confessarmos o que conhecemos. Consciência diante de Deus e dos homens. Então, nós somos chamados a ter uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Aquilo que nós apresentamos para os homens, aquilo que nós apresentamos para Deus, seja a verdade. Seja de fato a verdade. Então, se nós somos testemunhas como Cristo, nós somos testemunhas do Evangelho. Como testemunhas do Evangelho, tomamos parte na vida e obrigações da igreja. A igreja, ela tem o seu papel, eu já falei isso aqui, várias pessoas já disseram isso também na internet. A evangelização não é a principal ação da igreja, a principal missão da igreja, mas é a única missão da igreja. Transmitir a fé por palavras e obras. Nós somos chamados a transmitir a fé por palavras e obras. O ato de justiça que estabelece ou dá a conhecer a verdade. Então, é transmitir a fé. Esse é um ato de justiça. Transmitir o evangelho é um ato de justiça que estabelece e dá a conhecer a verdade. Por quê? Porque nós damos a conhecer Jesus Cristo. Nós damos a conhecer Jesus. Quando nós evangelizamos, quando você catequiza, quando você fala com seu filho sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, você está tendo um ato de justiça, porque está dando a ele aquilo que lhe é direito, aquilo que é direito dele, porque Cristo veio para todos. Cristo veio para todos. Quando Cristo vai falar, eu estava percebendo isso na Santa Missa, né? A fórmula de consagração das espécies diz assim, ó, Jesus vai falar, tomai, vírgula, todos, vírgula,
e comei. Tomai, vírgula, todos e bebei. Então, quando Cristo fala isso, ele está dizendo: eu sou para todos. Eu sou para todos. Então, a igreja, o cristão, ele é chamado a apresentar a verdade, apresentar Jesus a todos. Todos os fiéis cristãos. O Concílio Vaticano II vai dizer: onde quer que vivam, têm a obrigação de manifestar. Obrigação de manifestar, pelo exemplo da vida e pelo testemunho da palavra, o homem novo de que se revestiram pelo batismo e a virtude do Espírito Santo com que foram robustecidos na confirmação. Então, todos os homens são chamados a viver esse batismo. Todos os batizados são chamados a viver no seu batismo o testemunho da palavra, esse homem novo do qual eles foram revestidos, e as virtudes do Espírito Santo agindo e habitando neles através da sua confirmação, através da crisma. Então aqui ele está dizendo de dois sacramentos, do batismo e da confirmação. E aqui nós temos a plenitude da verdade. Quando é que o homem se torna realmente, plenamente, na verdade? Quando ele é chamado ao martírio e aceita esse martírio. O que é o martírio? O martírio é o supremo testemunho dado em favor da verdade, da fé. Então, a pessoa acredita na verdade, ela crê, ela confia que aquilo, que Cristo é Senhor, e isso não pode ser tirado dele. Isso não pode ser tirado dele. E quando alguém tenta tirar ou obriga-o a tirar, ele se agarra mais fortemente à verdade, fazendo com que aquela pessoa, até mesmo se ela, aquela pessoa que exige, muitas vezes cobra e com morte, para que a pessoa fale que Cristo não é Senhor, negando o seu Deus. E essa pessoa, ela se abraça, o mártir, ele se abraça mais ainda a Cristo, testemunhando de que Cristo veio até, testemunho de Cristo que vai até a morte. Ou seja, essa pessoa, ela está seguindo os passos de Jesus. Por isso que o martírio, ele não precisa de comprovação de milagre. O próprio martírio já é a comprovação. Ele precisa de uma comprovação de que aquilo foi de fato, né? Testemunhas precisam afirmar que ele foi morto por conta da sua fé, por conta de um martírio, ou seja, por terem obrigado a negar a fé, e ele recusou. E isso levou à morte. E isso levou as pessoas a matarem ele. Então, ele imita Jesus perfeitamente até a morte. O martírio testemunha Cristo morto e ressuscitado, porque o mártir, ele morre e ressuscita imediatamente para Deus. Ele morre e ressuscita imediatamente, porque aquele testemunho de fé é mais que o suficiente para a sua santificação. Porque a fé justifica os justos, né? O justo vive pela fé, mas pela fé em Cristo, pela sua fé em Cristo. Testemunha a verdade da fé, testemunha a doutrina de Cristo, o que Cristo veio passar, o Evangelho, suporta a morte como um ato de fortaleza. O mártir é uma pessoa forte, é uma pessoa que vive a virtude da fortaleza plenamente e que testemunha essa virtude plenamente, com hombridade, com audácia e principalmente com verdade. Olha só que interessante. Nós estamos falando aqui, já tem quase 30 minutos de vídeo. Nós estamos falando 30 minutos de vídeo aqui, e nesses 30 minutos nós dissemos apenas do que o oitavo mandamento ofende. Nós não estamos falando ainda das ofensas do oitavo mandamento.
Nós estamos falando do que o oitavo mandamento ofende. E antes de nós entender, nós precisamos entender isso. O que nós precisamos entender dos mandamentos é que não é algo que eu estou fazendo, é o que eu estou ofendendo. E Deus deu os 10 mandamentos, justamente para que nós reconheçamos aquilo que tem valor no mundo. Reconheçamos Deus, seu nome, seu culto, os nossos superiores, a vida, a castidade, os bens, a verdade, os sacramentos, o matrimônio, a união com o outro e assim por diante. Mais uma vez, os bens, né? E aqui, se você reparar, eu falei os 10 mandamentos de uma outra forma. Se nós falássemos os 10 mandamentos dessa forma, seria muito mais fácil. Eu queria que um dia, no final, nos 10 mandamentos, eu vou colocar uma listinha certinha desse jeito. De nós vermos os 10 mandamentos de uma outra forma. De uma outra forma. E Deus, ele coloca isso como uma listagem do que é mais importante para o que é menos importante. Não que os bens, né? Não que o matrimônio seja mais importante do que os bens. Você vê que tá ali junto, né? Mas enfim, o que eu tô dizendo é que os bens de um jeito e os bens de outro, no furtar é uma coisa, no só desejar é outra realidade totalmente diferente, né? Desejar, eu não tirei o bem do outro, então eu não cometi uma injustiça ainda. Mas a gente vai ver isso lá pro 10º mandamento, tá bom? As atas dos mártires são relatos históricos que documentam aquilo que eu falei, o testemunho dele, né? Algo que comprove que ele foi mártir. São relatos históricos que documentam a vida, o sofrimento e a morte de cristãos que foram perseguidos e executados por causa da sua fé durante os primeiros séculos do cristianismo. Então o que acontece? As pessoas que ali estavam martirizando, muitas vezes elas registravam isso, ou pessoas ali em volta registravam isso. E esses registros foram importantes para a igreja para testemunhar. Essa pessoa foi um mártir. Essa pessoa morreu por conta da fé, né? E hoje nós temos inúmeros santos dos primeiros séculos que vão testemunhar isso. Mas existem muitos mais mártires hoje. Muitos mais. Uma das mais famosas atas é a de São Policarpo, que declarou, São Policarpo disse: eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, mártir também, digno de ser contado no número dos teus mártires. Tu cumpristes a tua promessa, Deus da fidelidade e da verdade. Por essa graça e por tudo eu te louvo e te bendigo. Olha só. Ele não está lembrando, ele não está se esquecendo de louvar e bendizer Deus mesmo na hora da morte. Eu te glorifico pelo eterno e celeste sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho, muito amado, por ele que está contigo e com o Espírito. Glória a ti, agora e pelos séculos, sem fim. Amém. É um louvor. Você percebe que o mártir, ele não olha para a terra. Ele não olha para as pessoas, para o respeito das pessoas, para a sua própria vida. Ele olha para Deus. Eu te bendigo. Eu te bendigo porque o Senhor me fez digno dessa hora. Eu não sou digno, mas o Senhor me fez digno. Tu cumpristes a tua promessa. É alegria. É alegria. Quando alguém cumpre uma promessa com você, algo que ele prometeu com você, e você fica alegre. E São Policarpo está alegre aqui. São o que os mártires viveram. Eles ficaram alegres, viveram a alegria. Meia hora depois de falar sobre a verdade, agora sim nós vamos falar sobre as formas de mentira. Quais são as ofensas à verdade? Quais são as ofensas à verdade? A ofensa de falso testemunho e perjúrio. Os discípulos de Cristo devem rejeitar toda falsidade, malícia, hipocrisia, invejas e maledicências. Então nós devemos rejeitar tudo aquilo que é
ofensa à verdade. Falsidade, malícia, hipocrisia, invejas e maledicência. Uma afirmação contrária à verdade, feita publicamente, pode ser um falso testemunho ou um perjúrio. A gente vai ver a diferença das duas coisas aqui, certo? Então, quando nós mentimos, por exemplo, pode ser que uma mentira seja apenas uma mentira, né? Você vai lá, conta para um amigo seu, né? Tal mentira, né? E aí depois ou pode ser algo mais público, né? Você conta para várias pessoas. Você conta para várias pessoas num vídeo, por exemplo, e assim por diante, né? O que é um falso testemunho? É uma afirmação falsa perante um tribunal. Perante um tribunal. E o perjúrio é uma afirmação falsa sob juramento. Então, quando você invoca um juramento sobre si e mente, é um perjúrio. Quando você não invoca um juramento, mas está diante de alguém que vai te julgar, esse no caso é um falso testemunho. Seja para culpar um inocente, ou seja para inocentar um culpado, é errado. Então, por exemplo, você está ali diante de um juiz, diante de um tribunal, e aí você tem a situação de que você pode, se você mentir, você pode culpar o inocente, a pessoa é inocente. Olha, tá vendo que tem a ver com a virtude e a virtude da justiça? Porque você dá ao outro aquilo que lhe é direito. Então, as pessoas em volta têm o direito de saber da verdade. E aquela pessoa, ela vai sofrer, ela vai ser injustiçada, porque ela é inocente e ela vai ser injustiçada. Do mesmo jeito que o contrário também. Aquela pessoa que é culpada e ela vai ser inocentada por conta de uma mentira que você contar, ela também não está recebendo o que ela merece. Não é justiça com ela. Não é justiça com ela. Então, falar a verdade é sempre um ato de justiça. É sempre um ato de justiça. Ou para aumentar ou diminuir a pena injustamente. Então, às vezes, você não tira com a sua mentira, você não tira a pena da pessoa, mas você diminui. Entende? Às vezes a pessoa, ela merece 10 anos de prisão, mas com a sua mentira, ela recebeu só 5. Então, 5 anos, ela vai dever ainda. Não será justo com ela, com a sociedade, e assim por diante. Ou da mesma forma, para aumentar também. Às vezes ela merecia 10. E aí você, com a sua mentira, vai lá e aumenta para 15. Também ela está sendo injustiçada por 5 anos. Compromete a justiça e a equidade, né? Ou seja, tratar todos de igual com igual. Nós também, as ofensas também contra a reputação alheia. Nós vimos então a ofensa ao falso testemunho e ao perjúrio, as ofensas diante de tribunal. Mas nós temos também a reputação e a honra de uma pessoa, que é um testemunho social prestado à dignidade humana. Toda pessoa, ela tem uma honra e uma reputação diante da humanidade, diante da sociedade, diante das pessoas que estão à volta dela, que conhecem ela. Quando eu falo dessa pessoa, por exemplo, o caso daquela mulher que estava no avião e gravou o vídeo dizendo que a mulher foi sem educação porque não deu lugar para a criança dela entrar no avião. A meu ver, né? Essa mulher, ela difamou a outra. Né? Porque ela tentou induzir com que as pessoas se sentissem penalizadas por ela e culpassem aquela mulher. Mas foi o contrário. As pessoas se sensibilizaram com a mulher da janela. Então, de fato, ela tentou sim difamar, mas não conseguiu. Como em outros casos, já conseguiram difamar. Não porque a mulher não difamou, mas porque a sociedade já está calejada nisso.
A sociedade falou assim, não, pera aí, gente, quem tá errado é a mulher aqui, quem tá errada é a fulana que é a mãe da criança, né? E a própria sociedade já se manifestou a respeito disso. Tanto que a própria pessoa já se manifestou pedindo perdão e tudo mais. Mas aí algo que eu vi interessante é que a mulher da janela disse que vai processar a mulher que gravou. Pelo menos eu vi, né? Não sei se é verdade, eu não cheguei a apurar também, né? Mas se caso ela pensar isso, ela não vai ganhar. Por quê? Porque não foi um mal pra honra dela. Pelo contrário, foi um bem. Ela ganhou coisas. Ela recebeu propostas. Ela foi muito aplaudida. Ela foi muito honrada. Por conta da atitude dela. Claro, ela deveria ser honrada. Sim, mas não no nível que foi, né? Mas infelizmente, é o que acontece no Brasil hoje. É o que acontece nas redes sociais hoje. As pessoas são honradas. Daqui a pouco elas são esquecidas e tá tudo bem, vida que segue, né? E as pessoas são esquecidas assim. Mas o que eu tô dizendo aqui é que toda pessoa tem uma reputação alheia, tem uma reputação, né? Toda pessoa tem uma reputação. E essa reputação precisa ser zelada não só pela pessoa, mas também pelos outros. Então, difamar as pessoas, falar mal da reputação das pessoas, do que as pessoas não fizeram, né? Falar o que as pessoas não fizeram, falar como se elas tivessem feito o que não fizeram, é errado. Todos têm direito natural à honra, boa reputação e respeito. Olha só, o catecismo vai dizer que todos têm um direito natural à honra. Então todos nascem honrados, de nome ou sem nome, de sangue ou sem sangue, nobre. Todos nascem com honra, todos nascem com boa reputação. Todos nascem com boa reputação. Olha aqui a não discriminação que o catecismo faz. O catecismo não discrimina ninguém. Negros, brancos, asiáticos, o que quer que seja, não discrimina ninguém. Todos têm direito à boa reputação e ao respeito. Devem ser respeitados igualmente. O desrespeito à reputação de uma pessoa, para lhe causar dano injusto, pode ocorrer de 3 formas. Quais são os 3 pecados, as três ofensas da reputação alheia? Através do juízo temerário, que é quando você admite como verdadeiro, sem prova suficiente, um defeito moral do próximo, né? Mesmo que às vezes informalmente. Às vezes a pessoa fala assim, vamos supor, por exemplo, será que aí alguém joga na conversa assim, será que fulano já traiu a esposa dele? Aí você fala assim, sei não, viu? Eu acho que sim, ele tem cara, sabe? Você não tem prova. E você tá falando pela cara da pessoa que ele traiu. E aí outras pessoas estão ouvindo aquilo e tá sendo difamado o nome daquela pessoa. Se traiu ou não traiu, o problema é dela, não é com você. Mesmo que informalmente. Para evitar o juízo temerário, cada um procurará interpretar em sentido favorável, tanto quanto possível, os pensamentos, as palavras e os atos do seu próximo. Olha só, a dica de santidade que o catecismo vai nos dizer. Ele vai dizer que é o seguinte, quando você chegar em uma situação de que você pode cair num juízo temerário, pense que a pessoa é boa. Pense que a pessoa é boa. E aí, eu vou dar uma dica. Eu vou lembrar você de uma pessoa que não pecou no juízo temerário, que ela foi uma pessoa justa. São José. Quando quando chega a notícia para ele que Maria está grávida, o que ele faz? Ele não acredita que Maria o traiu. Ele não acredita que Maria o traiu. Ele não acredita, porque se ele acreditasse, ele tinha denunciado ela. Ele não acredita nisso. Ele vai fazer isso de forma em segredo, ele vai abandoná-la em segredo. O que significa isso? É ele que vai sair de casa. É ele que vai sair de casa e as pessoas vão julgar ele. Vão falar assim, iriam falar assim, né? José é um mau caráter que largou a mulher grávida, porque eles iam acreditar que a mulher, o filho era de José,
né? Largou a mulher grávida e fugiu, sumiu. E sumiu daqui. Entende? E José iria ser acusado. Não Nossa Senhora. Não a Virgem Maria. Olha só, como José teve um justo juízo diante de Nossa Senhora. E ele confiou que ela não tinha pecado. E ele não confiou, ele confiou e ele não foi capaz de julgar mal ela. É isso que o catecismo está chamando. Quando nós ouvirmos boatos, pense sempre favoravelmente em relação ao outro, seja nos pensamentos, nas palavras ou nos atos dos próximos. Fulano pensaria mal? Não, não pensaria. É uma pessoa até que prove o contrário. É aquela coisa. Até que prove o contrário, prove com provas sólidas. Até que prove o contrário, ele é inocente. É isso que o catecismo está dizendo aqui. Maledicência, que é um outro pecado. Uma outra ofensa. A maledicência é revelar defeitos e as faltas de outrem a pessoas que os ignoram. Olha só, nesse caso aqui, no caso anterior, nós não temos a consciência. No caso anterior, nós não temos a certeza. Mas nesse caso, nós temos. Temos a certeza. A pessoa, ela é um mau caráter. A pessoa, ela tem um caráter duvidoso. E aí, eu, ao invés de guardar isso para mim, eu vou falar para pessoas que não tem nada a ver. E que não tem necessidade de saber. Não é só que ignoram, né? Não é só que ignoram, mas é que tem necessidade. E aí você vai ver, por exemplo, pecado da maledicência. Onde é que acontece muito pecado da maledicência? Em programas jornalísticos. Quando você chega lá, o fulano de tal, né? Fez isso e isso com... Vocês percebem, né? Hoje os jornais eles estão diminuindo isso. Fulano de tal é suspeito de matar a fulana. Fulano de tal é suspeito de roubar tal coisa. Por quê? Para evitar a maledicência. Para evitar, claro, para evitar... Na verdade, eles não estão evitando pecado aqui, né? Eles estão evitando processo, né? Mas eles estão evitando, de certa forma, a maledicência. Então, falar suspeito e tudo mais, tal, não é. Não é errado, tá? É correto. E às vezes, e é cristão, tá? E é cristão. Porque se aquela pessoa um dia provar que ela é inocente, você disse, né? E você pode provar que você falou a verdade. Falou, olha, ela era suspeita, não é mais. Ela não cometeu. E existe também um problema de que você tira a segunda chance para a pessoa, mesmo que a pessoa tenha feito um mal. Mesmo que a pessoa tenha feito um mal. O que acontece? A maledicência ela destrói a honra, pois cria uma imagem na cabeça dos outros que não existia antes, muitas vezes sem todas as informações. Então, às vezes você fala que a pessoa é um mau caráter para uma pessoa, né? Por isso é tão errado falar mal das pessoas, mesmo que as pessoas sejam más. Mesmo que as pessoas sejam más. Por isso que é errado falar das pessoas. Mesmo que as pessoas sejam más. Porque você... O problema não está com a pessoa que fez o mal, mas com a pessoa que está ouvindo. Ela não tem necessidade de passar por isso, de passar por esse julgamento, por esse crivo, ter que passar por isso. E a gente está fazendo isso, ela passar pelo mesmo crivo que eu já estou passando. Para quê? Certo? Então, a maledicência, ela tira essa dignidade da pessoa. Ainda que a pessoa seja, de certa forma, indigna, mas ela não... A dignidade ela não é retirada totalmente. O respeito não é tirado totalmente. E a honra não é tirada totalmente. E também nós temos a calúnia. A calúnia é o quê? Afirmação que prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a seu respeito. Ela é como a maledicência, né? Mas o negócio é que a calúnia ela é uma inverdade. Ela é uma mentira. A pessoa, ela não cometeu um mal. Na maledicência, a pessoa cometeu um mal. Na calúnia, a pessoa pode não ter cometido um mal. Certo? A diferença é essa. Da maledicência para a calúnia é que na calúnia
a pessoa pode não ter ofendido, pode não ter cometido um pecado, cometido um crime. E às vezes você afirma isso para prejudicar o outro. Então a calúnia, ela prejudica a reputação dos outros, causando falsos juízos a respeito dele. A calúnia lesa as virtudes da justiça e da caridade, certo? Quais são as outras ofensas à verdade? A adulação, que é o quê? A adulação é grave se for relacionada a vícios ou pecados. Por exemplo, meu filho é tão bonitinho, ele tá bebendo agora. Ele tá bebendo agora. Olha só, você tá adulando um vício. Entende? Não tô dizendo que é pecado beber, mas eu tô dizendo que você adular Vamos pegar um outro pecado. Pais que às vezes falam assim, nossa, meu filho agora virou homem, levei ele no puteiro e tudo mais, aquela coisa, né? Sabe, adular é relacionado a pecados graves. É grave, pois leva o outro a manter-se no pecado. Aí o menino vai falar assim, nossa, meu pai aprova que eu vá no puteiro, então agora eu vou fazer isso, eu vou viver assim. Tá vendo? Ele leva o outro a manter-se no pecado. Aplaudir o pecado do outro é adulação. É adulação. Adulação não é quando a pessoa faz algo bom. É quando a pessoa faz algo ruim e nós aplaudimos. E você aplaude, alguém aplaude, né? Isso é adulação. Adulação é venial, é um pecado venial. Se deseja ser agradável, quando você faz para agradar, né? Às vezes ali você ou seja, aqui, ó, na verdade, o que eu disse? Ele é grave quando é um pecado. E é um pecado mortal quando é uma adulação, é um aplauso do pecado ou do vício. Mas é um pecado venial se você está adulando para ser agradável. Nossa, que comida gostosa! E às vezes você não gostou da comida, né? Ou assim, sabe, você não precisa falar. Você não precisa falar. Tente dizer de forma caritativa, lógico, com caridade, mas a verdade. Se deseja evitar o mal também. Então é um pecado mentir se você deseja evitar o mal. Mas é um pecado leve. É um pecado leve, que pode ser perdoado ali facilmente. Se deseja valer a uma necessidade. Se às vezes você tem uma necessidade de comida, e aí uma pessoa vai lá, a pessoa tem necessidade de comida, ela vai e mente que tem 5 filhos em casa, e na verdade ela não tem nenhum, mas é pra ela vai comer, ainda assim, pecado, né? Mas é pecado venial, pecado leve. Se deseja obter vantagens legítimas, né? E aqui pode ser vantagens legítimas, o que seria, né? Não vantagens que você tenha direito. Mas, por exemplo, você tem direito, mas se às vezes, em algumas situações, você pode se pensar que se você não mentir, por conta da burocracia, você não vai conseguir algo do governo, algo de alguém, entende? Não estou dizendo que é certo isso aqui. Não estou dizendo que é certo. Eu estou dizendo que quando você faz isso, você ainda assim está pecando, tá? O que é a lisonja? E o pecado da adulação. O que é a lisonja? A lisonja é o louvor fingido para obter favores e privilégios. Então, aquela pessoa, né, rica, volta e meia ela deve ouvir muito isso. Nossa, como você é inteligente, a pessoa não é. Nossa, como você é talentoso e a pessoa não é. Nossa, como você é bonito e a pessoa não é. Simplesmente porque as pessoas querem estar perto dela, né? E assim, homens são lisonjeiros com mulheres para ganhar sexo, para ter sexo, e assim por diante. Então, é você louvar a pessoa, engrandecer a pessoa, né? Algo que ela tenha ou não tenha, para obter favores ou privilégios. O que é a jactância ou a vanglória? A jactância e a vanglória consiste em um pecado contra a verdade.
Consiste um pecado contra a verdade. Que é o quê? É a afirmação dos próprios méritos ou qualidades e talentos. Méritos, qualidades ou talentos. Então, por exemplo, eu sou bom em algo, eu tenho algo bom. E aí, sem necessidade, eu falo, né? Mas eu sou bom mesmo nisso. Não tem necessidade, né? Não tem necessidade, ou dos meus méritos. Não, mas eu mereço isso. Não, gente, se você não tem necessidade de falar, né? Não fale. Dos seus talentos, das suas qualidades, não fale. Não tem necessidade, não fale. É uma vanglória, é uma glória que é vazia. É uma glória que é vazia, é um enchimento. A jactância é isso, né? Você vai enchendo a pessoa, enchendo como um balão, mas ele é vazio. Por dentro é ar, é como o ar por fora. É a mesma coisa, é o mesmo material. Você não está enchendo nada com nada. Não tem necessidade. E por fim, a ironia. A ironia que visa depreciar alguém em algum aspecto de seu comportamento, seja de forma caricata ou malévola. Então aquela pessoa que imita ou finge ou mostra língua nas costas do outro, ou que também imita alguém para caricaturar alguém, um chefe, um pai, a mãe, um marido, alguma coisa assim, né? Denigre a imagem da pessoa, deprecia a imagem da pessoa, certo? Né? E as pessoas que veem a sua ironia, que entendem a sua ironia, vão pensar menos daquela pessoa. A mentira agora de forma clara, a ofensa da mentira, certo? Aqui nós falamos em volta da mentira, agora vamos falar da mentira. A mentira então consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. Então vamos lá. 3 coisas importantes. Dizer. Então pensar não é mentira. Dizer é mentira. Dizer algo falso. Então se eu falo, disse algo verdadeiro, não é mentira. Certo? Mas também não é só dizer algo falso, mas é dizer algo falso com a intenção de enganar. Aqui está o grande segredo para discernir se algo é mentira ou não. Para discernir se algo é mentira ou não. Se você tem a intenção de enganar. Por exemplo, se a sua intenção é salvar, se a sua intenção mesmo que seja ainda um pecado, é um pecado leve. É um pecado leve. Então, a intenção, ela diminui. Se você tem uma intenção boa, ainda assim é pecado, mas é menor. Mas ainda não é mentira, é uma falsidade, mas não é mentira. Certo? Então, a intenção, ela muda ali a respeito se é mentira ou apenas uma falsidade. A mentira é condenável. A mentira condenável é aquela que prejudica e engana. Então, quando uma pessoa está sendo prejudicada ou está sendo enganada, é uma mentira condenável. Jesus denuncia na mentira uma obra diabólica. Ou seja, diabólica, o diabo, a palavra diabo vem disso, daquilo que divide. Então a mentira, ela divide as pessoas. Ela divide as pessoas. Mentir é agir ou falar contrariamente à verdade para induzir ao erro. Então você induz a pessoa ao erro. O mentiroso afasta-se de Deus, da verdade, e afasta-se também do próximo. A gravidade da mentira. Mede-se a mentira, né? Vai se computar a mentira pela natureza da verdade que ela deforma. Ou seja, o objeto da mentira e danos que causou. Quais foram os danos? Qual foi a mentira que causou? É uma mentira grande ou é uma mentira pequena? Causou a quantas pessoas? A uma? A 200? A 100 mil? A 2 bilhões de pessoas? Quantas pessoas foram causadas? A intenção do mentiroso. Qual que foi a intenção? A intenção foi enriquecer. Não, a intenção foi matar. A intenção, tá vendo que cada um é uma intenção diferente.
Uma mentira pode levar a várias circunstâncias, mas ele tem uma intenção. Qual é a intenção? Por que ele mentiu? A intenção é essa, a intenção é isso. E ela vai aumentar, agravar ou diminuir a pena. E também as circunstâncias. O que foi causado, né? As pessoas acreditaram na mentira dela? As pessoas acreditaram na mentira dela? Não acreditaram. Então, não prejudicou ninguém? Não prejudicou ninguém. Ela mentiu? Mentiu. Ela pecou? Pecou. Mas não foi tão grave. Entende? A mentira torna-se pecado mortal quando lesa gravemente as virtudes da justiça e da caridade. Então, né, que eu acho que eu repeti aqui, né? Eu repeti isso aqui, né? A mentira, ela lesa a justiça e a caridade. A natureza da mentira. A mentira é condenável por natureza. É uma profanação da palavra, da verdade. A palavra serve para comunicar aos outros a verdade conhecida. Você recebeu um dom de falar. Você recebeu um dom de falar. Quando você usa a sua palavra, a sua boca, para dizer algo que ela não foi feita para dizer, você está profanando aquilo. Você está tirando do tempo. Profanar é isso. Profanar é tirar do tempo, né? Profanos, né? Que é fora do tempo, que está fora do tempo. Profano, sacro é o que está dentro. Sagrado é o que está dentro. Profano é o que está fora do tempo. Essa é a palavra definitiva, né? Definida da palavra profano. Então, quando você profana, você está tirando o que é sagrado de dentro do que é sagrado para colocar de fora do templo, de fora do sagrado. Então, você está fazendo que o dom que você recebeu de falar a verdade, de falar, seja uma mentira. Propor-se deliberadamente a induzir ao erro o próximo torna-se mais grave se causa consequências fatais. E também quando chega a violência ao outro. A mentira chega a violência ao outro. A mentira é uma violência, pois viola a veracidade do outro. O outro tem direito. É uma violência. É uma violação. Incapacita o outro de conhecer a verdade para decidir livremente. Então o outro tem o direito de saber livremente e decidir livremente pela a verdade, com a verdade em mãos. A mentira divide, mata, destrói e retalha. Qual é o dever de reparação então em nós? Toda falta contra a verdade implica o dever de reparação, mesmo que o autor tenha sido perdoado. Então a pessoa perdoou. Ela vai lá e precisa reparar, fazer uma reparação diante de todas as pessoas com que ela mentiu. Olha, gente, eu errei, eu falei errado, eu menti, eu disse isso, eu falei uma inverdade, eu fiz falso juramento, ela vai cumprir a pena dela, ela vai pagar sobre aquilo que ela fez. Mas ela precisa também dizer a verdade, né? Refalar a verdade, né? Dizer a verdade. Dizer a verdade. E, infelizmente, muitas vezes isso não vai ter o mesmo alcance. A gente sabe que hoje na internet é muito difícil as pessoas terem o mesmo alcance. Na impossibilidade de reparação pública, deve fazê-la em segredo. Ou seja, se é alguma coisa que você não pode expor publicamente, né? Porque não foi um pecado público, então deve-se fazê-lo em segredo. Fazer essa reparação em segredo. A reparação pode ser por meio de uma indenização direta ou satisfação moral, né? Então a pessoa vai pagar uma quantia daquilo que a pessoa perdeu, ou uma satisfação moral, ela vai ficar presa, ela vai pagar uma pena, alguma coisa assim e tudo mais. Correto? Entenderam tudo isso aqui? Nós vamos então, semana que vem, falar sobre a continuação, né? Nós vamos continuar o conteúdo de hoje. Então, já quero te convidar a se inscrever no canal, convidar de novo a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Comenta aqui então, vamos ver uma palavra pra gente comentar aqui. Comenta reparação, certo? Para nós, porque foi a última coisa que nós estudamos aqui nesse dia. Reparação. Comenta então reparação aqui para eu saber que você assistiu até o final, tá? Eu quero ver as pessoas que realmente estão assistindo até o final. Deixa o seu comentário aqui e eu quero agradecer você que está acompanhando esses vídeos
até o final. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você dar o seu apoio, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Fico muito feliz por isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Ficamos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.